Cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentarem. Cumprimento também aquele que está em casa. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre o seu lar, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos no culto da vitória, como foi dito aqui pelo pastor Denilson, na campanha Para Deus Nada é Impossível. Amém? Glória a Deus. Quem crê que o nosso Deus, que o Deus de Israel, que o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor das causas impossíveis. Eu creio, porque através da nossa fé, Deus, Ele manifesta os seus milagres. Nós só podemos viver e presentear os milagres de Deus quando temos fé, quando cremos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E hoje o que Deus trouxe ao meu coração, quando o pastor Denilson me fez o convite, desde já agradeço, pastor, Deus abençoe grandemente a sua vida, é a história de José. Para Deus nada é impossível, porque aos olhos humanos é improvável, é impossível um escravo se tornar prisioneiro, mas logo mais tarde se tornar governador. Porque é isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Ele é um Deus de transformação. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de maravilha. Ele é um Deus de providência. Agindo o Senhor, o nosso Deus, quem o impedirá? Nada é impossível para o Deus de Israel. Aquele que abriu o mar vermelho. Aquele que proveu o maná. E tantos outros milagres. Esse é o Deus que opera maravilhas na minha e na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. E se você crê, você vai continuar vivendo os milagres de Deus. Porque para a honra e glória do nosso Senhor, nós estamos aqui há 3 dias do final do ano 2023. Mas para a honra e glória do Senhor, estamos de pé. Estamos com saúde, podemos estar aqui reunidos, porque muitos não findaram esse ano, muitos estão agora neste momento num leito de hospital, e o nosso coração precisa ser grato a Deus por aquilo que Ele fez por mim e por você, porque quantos foram os livramentos do Senhor na sua vida? Fim de ano é um tempo que o nosso coração fica grato, fica alegre, a esperança se renova. Mas um sentimento que nós não podemos deixar passar batido é um sentimento de gratidão em todo o tempo. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Porque quantas pessoas hoje não levantaram da sua cama? Ou quantas pessoas hoje não conseguiram nem sair para trabalhar? Ou tantas outras foram a caminho do seu serviço, mas não chegaram lá. Mas eu e você vencemos esse dia. Porque o Senhor é quem nos livrou e quem nos guardou. Amém? Gênesis, nós vamos ler primeiro 39 e 20. E depois a gente vai pular lá para o 41, 40 a 43. Vou repetir de novo, que às vezes eu sou acelerada, falo muito rápido. Então nós vamos ler primeiro Gênesis 39 e 20. Depois a gente vai pular para Gênesis 41, 40 a 43. Amém? 39 e 20 diz assim: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Agora nós vamos pular lá para o 41. A partir do 40, vamos ler até o 43. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir
ao segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos, perdão. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Amém? Glória a Deus. A história de José é uma história muito conhecida, né? Entre os cristãos, entre os não cristãos, né? Entre aqueles que creem em Cristo, entre os protestantes, católicos. É uma história que geralmente a gente aprende lá na infância, principalmente quando somos criados na igreja, quando nascemos em lar cristão. É uma história muito contada aí nas salinhas infantis ou na EBD. Então é uma história que eu acredito que a maioria aqui, se não todos, conhecem. É uma história, né, de um dos filhos de Jacó. O filho que a Bíblia diz ser o filho mais amado por ele, pois era um filho da sua velhice, e um filho que nasceu da mulher que ele amava, e essa, por sua vez, era estéril. Então, Jacó, ele já era um milagre desde o nascimento. José. Ele já era um milagre desde o nascimento. Ele nasceu ali de todas as causas. A evangelista Bruna está gostando de usar essa palavra, eu também estou gostando de usar. Tudo era improvável. Ele nasceu no meio de todas as situações improváveis. Eu acredito que ninguém mais acreditaria que Jacó ainda teria um filho e que esse filho nasceria da mulher que era estéril, da mulher que não podia dar à luz. Mas para Deus nada é impossível. E desde aquele momento ali, Deus já trabalhava em causas impossíveis. Quando Deus ali permitiu o nascimento, a gestação de José. E José, ele era um dos 13 filhos de Jacó. Porque Jacó, ele teve 12 filhos homens, mas havia entre eles uma mulher. José, ele era o filho amado. Eu acredito que ele era protegido por N situações. Uma delas porque ele era o filho da velhice. Então, um pai, quando ele tem um filho e ele é mais velho, ele tem até mais tempo para dedicar aquele filho. Porque os outros, talvez, no tempo ali do nascimento, né, Jacó estava ali naquela correria, que tinha que trabalhar, tinha que sustentar a casa, tinha que sustentar a família. E quando José chega, Jacó, eu acredito que já tinha ali designado algumas tarefas aos filhos mais velhos. Então ele tinha mais tempo, ele sentava, ele dava atenção, ele ouvia, ele se tornou mais próximo do filho. José também, por sua vez, ele tornou mais amigo de seu pai, tinha confiança em seu pai. Quando ele começou a acompanhar ali os irmãos nas tarefas, ele percebeu algumas coisas erradas, ele relatava tudo isso ao pai. Então eles tinham, eu acredito, que um bom relacionamento entre pai e filho. De confiança, de dedicação, de amor. Só que tudo isso causou no coração dos seus irmãos inveja. E aquela inveja que brotou no coração dos irmãos dele, foi criando raiz e foi crescendo. Ao ponto de um dia eles arquitetarem e desejarem a morte de José. E eles arquitetaram ali um plano. Porém, o homem faz plano, mas quem os executa é o Senhor. Porque só o Senhor frustra um plano de morte contra a sua vida. Porque o Senhor, o que Ele tem é vida e vida em abundância. Aquele que crê e serve ao Deus vivo, ele será protegido e livrado de morte em todo o tempo. Porque esse é o nosso Deus, o Deus que dá proteção, o Deus que dá livramento, o Deus que cuida, o Deus que zela. E assim era Deus na vida de José. Deus era com aquele menino, Deus cuidava daquele menino. Os irmãos ali arquitetaram um plano que, para a glória de Deus, não foi um plano com sucesso. Teve um insucesso nesse plano. Eles jogaram ele ali, né, numa cova, num buraco, numa cisterna ali. E aí depois um dos irmãos começou a gerar algo no coração dele, que também foi da parte de Deus. Ele começou a se arrepender, a pensar melhor naquilo. E ele conseguiu convencer os irmãos de não deixarem o irmão mais novo ali até que ele morresse. Mas que tirassem ele daquele lugar e que vendessem ele então.
já que de qualquer forma os outros irmãos estavam ainda insistentes em matá-lo, ele conseguiu convencer os irmãos, falou, olha, não vamos matar não, vamos tirar um proveito disso então, vamos fazer o seguinte, a gente vende ele, fica tudo certo, a gente divide o dinheiro e está tudo bem. E os irmãos foram convencidos. Eu vou antecipar na história, até porque eu acredito que todo mundo já conhece, tá, gente? E então, eles decidiram e venderam o irmão ali para uma caravana que passava ali, que vendia escravos. E aí, José, ele foi comprado e foi levado ao Egito. Chegando no Egito, Potifar, que era um grande homem ali do meio dos governantes, ele tinha poder, ele tinha um cargo, ele tinha um nome. Ele logo percebeu que havia algo diferente naquele menino. Porque aquele que carrega a presença do Senhor é visto na face dele a diferença e o brilho de Deus por onde ele andar. Ainda que os planos e os projetos daqueles que estejam próximos de você seja te escravizar ou até mesmo te levar à morte, a presença do Senhor que habita em você fará você ser visto por onde você andar com um brilho diferenciado, porque você não anda sozinho. Dentro de você a presença do Espírito Santo está contigo, e por onde você passar verás que você faz a diferença, não pela força do seu braço, mas pela presença que habita em você. Isso é o que o Senhor faz. E ali Potifar logo viu algo de diferente naquele menino. E ele pega aquele menino e leva aquele menino para dentro da sua casa. E ele foi observando aquele menino se destacando em tudo que ele fazia. Tudo que ele colocava a mão tinha uma unção diferenciada. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo que ele colocava a mão dava certo. Todo projeto, tudo aquilo que confiava a ele, ele respeitava as regras e fazia acontecer, evoluir e crescer. Porque a unção que tem sobre as suas mãos não é uma unção de paralisação, mas uma unção de crescimento e evolução. Porque todos os dias Deus derrama sobre você uma unção nova. E a Bíblia diz, e eu creio naquilo que a Bíblia diz, que aonde você colocar as suas mãos, este lugar será próspero. Porque existe uma unção de Deus sendo derramada sobre a sua vida em todos os tempos. Você carrega a presença do Senhor e também a unção do Senhor está sobre a sua vida. E assim era na vida de José. Aonde aquele menino colocava a mão, dava muito certo. E Potifar começou ali a confiar naquele menino. E ter um servo de confiança. E ele viu que ele poderia entregar tudo na mão daquele menino. Porque aquele menino, além de tudo que ele tocava, além do toque dele transmitir bênção, aquele menino também era honesto. Porque honestidade é algo de caráter. E o verdadeiro servo, ele precisa ser honesto. Porque não adianta ter a presença de Deus. Não adianta você andar por aí tendo a unção de Deus derramada sobre a sua vida. Se você não souber como usar e se você não tiver um caráter segundo o caráter do Senhor. Porque o Senhor, ele padroniza todas as coisas. E com o Senhor não existe meia verdade. Com o Senhor ou é verdade ou é mentira. Porque a palavra diz que o Deus de Israel, ele é sim, sim, é não, não. Não existe estar em cima do muro ou estar no talvez ou pela metade. Ou estar só em alguns instantes. E aquele menino, ele tinha caráter. Ele era temente a Deus. E ele conhecia bem o Deus que ele servia. E Deus, ele nos trouxe até aqui. Porque nós estamos sendo moldados dia após dia. E hoje não vai ser diferente nem na minha nem na sua vida. O Senhor, ele opera nas causas impossíveis. Mas o possível, eu e você, nós precisamos fazer. Nós precisamos ter um coração convertido. E todos os dias existe algo na minha vida que eu preciso converter. E eu não estou aqui para te magoar, para te ofender, nem para te julgar. Mas também não estou aqui para dizer mentiras.
E da mesma forma que Deus tem algo para trabalhar todos os dias na minha vida e no meu caráter, Ele tem para trabalhar na sua vida e no seu caráter. Você precisa estar em todo tempo sensível, com o coração aberto e entendendo aquilo que você precisa mudar, aquilo que Deus deseja que você melhore. Porque nós não somos perfeitos, mas somos filhos da perfeição. E haverá um dia que a perfeição nos alcançará. E que nós entraremos no... E que nós entraremos na glória. Porque na glória não existe pessoas imperfeitas. Porque antes disso, Deus, Ele opera a perfeição. Porque Ele nos criou e Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Amém? E ali José estava cuidando de tudo que era de Potifar. Das finanças, de todas as coisas, estava tudo sob o domínio ali de José, porque Potifar confiou a ele. Mas em todo lugar, aonde você se torna destaque, existe uma luta, existe uma prova, e existe algo que levanta para te paralisar. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E o inimigo da nossa alma, ele não brinca de ser inimigo, como muitas vezes nós brincamos de ser cristão. Ele se levanta com fúria total. E eu estou aqui até enfeitando, mas eu vou te dizer assim diretamente. Ele não quer só te paralisar, ele deseja te matar. Porque você, para ele, representa perigo. Está cheio de crente aí com medo de Satanás. Nós não temos que menosprezar ele mesmo não, porque ele tem poder. Mas aquele que há em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. E quando você entender quem você é em Cristo, Satanás não vai te paralisar e nem te intimidar. Porque você vai entender que não é sobre a força dos seus braços, mas que quando um crente de verdade levanta com o potencial que Deus entregou para ele, e ele declara o nome de Jesus, o inimigo não pode mais brincar. Ele tem que partir em retirada. Não pelo poder que nós temos, mas pelo poder que o nome que nós carregamos tem. É tudo através do nome de Jesus. Mas não é porque nós temos esse poder que nós não estamos sujeitos a provações, a lutas. E ali, José teve que enfrentar um inimigo. Essa era usada pelo inimigo de nossas almas, mas era de carne. E ela provou José na carne. Porque o seu inimigo e a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas existe algo que pode te paralisar. E eu posso dizer que é o maior inimigo que você tem. É a sua carne, o desejo que muitas vezes acaba dominando ela. E ali a mulher de Potifar, ela começa a ver também José com olhos diferentes. E ela começa a desejar aquele menino. Ela começa a ver que tudo que ele toca prospera. A Bíblia fala que aquele menino, ele era bonito, ele tinha uma beleza. Aparentemente ele chamava atenção. E ela começou a observar tudo aquilo. Até porque aquele menino ficava mais tempo dentro da casa dela, eu acredito, do que o próprio marido. Ele que organizava tudo ali. E os olhos dela fizeram ela olhar para ele diferente. Porque muitas vezes os nossos olhos fazem a gente olhar algumas coisas diferente. Ou que a gente desvie o nosso foco para outra direção. O problema é que quando o seu olho faz você desviar o seu foco, o que você faz depois disso? Você permanece naquilo que foi desviado ou você retorna para o foco que você tem? Porque nós temos só um alvo
E ele se chama Jesus Cristo. E quando nós deixamos a nossa carne nos dominar, todas as vezes que o olhar é desviado, nós não conseguimos mais retornar para o alvo. Mas como somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós logo percebemos que o foco está errado e nós voltamos a olhar novamente para o alvo e esquecemos tudo aquilo que está do nosso lado. Porque a porta que iremos passar é estreita, o caminho também é estreito. Então nós precisamos permanecer firme na caminhada, porque apenas um olhar desviado pode fazer e você perder toda a sua vida. E ali aquela mulher, ela foi olhando para ele. E ela deixou ser dominada pelo desejo da carne. E aquele desejo foi crescendo a cada dia mais. E foi dando ela mais coragem, mais força. Porque a carne, ela trabalha dessa forma. Você olha primeiramente a um olhar de desejo. E quando você deixa aquele olhar te dominar, aquilo vai crescendo dentro de você. E antes que você perceba, você já não tem domínio mais sobre o seu corpo e nem sobre a sua mente. Você começa a fazer somente aquilo que é agradável e satisfatório para a sua carne. E aquela mulher, ela começou a fazer algumas propostas para aquele menino. E toda vez que ela tinha oportunidade, ela falava, deita comigo. Ela era direta, gente. E ele falava, não. Meu servo confiou tudo que ele tem a mim. E ele me deixou uma ordem. Você não. É esposa dele. Eu não posso tocar. E ela continuava fazendo proposta. E toda vez que ela podia, ela falava, deita comigo. E ele, não. O meu servo, o meu dono, o meu senhor, perdão, não está aqui. Mas ele confiou tudo isso a mim. E eu preciso permanecer leal a ele. E ela fazia novamente convites. E ele disse para ela, eu não posso. Porque o meu Senhor não está na casa. E eu preciso ser leal a Ele. Mas também sou leal ao Deus poderoso. Porque os olhos dele estão sobre todos os lugares. E eu conheço bem o Deus de Israel a que sirvo. E Ele está aqui comigo. E eu não posso ser desleal a Ele. Eu acredito que aquela mulher, ela era também ali uma mulher atraente, uma mulher bonita. Ele faz o convite, ela faz o convite e ele fala, não, eu não posso, porque eu preciso ser leal, eu preciso me manter leal. E eu acredito que dentro dele, ele também precisava lutar contra o desejo da carne. E aí na hora que eu acredito, tá gente, não é a Bíblia que relata isso não. Ele percebeu que ele estava ali perdendo forças. Ele clamou o único nome que pode nos ajudar quando a carne está gritando e nós já não temos mais domínio sobre as nossas vontades. E ele disse, não, eu não posso pelo meu servo Potifar que confiou a mim tudo isso. Mas maior do que ele, existe um Deus que está me vendo. E contra ele eu não posso pecar. Porque existem provas que aparecem na vida da gente e que nos fazem realmente fraquejar. Mas existe um nome que nós podemos e devemos clamar nos momentos de fraquezas, que vai nos resgatar de onde estivermos, quando nós entendemos qual é o nosso alvo e onde nós queremos chegar. E José, apesar de menino, ele tinha esse entendimento. Porque ele ainda era um menino. A Bíblia relata que ele saiu, eu fiz um estudo e ele saiu ali. Quando os irmãos venderam ele, ele tinha por volta de 17, 18 anos. Ele ainda era bem imaturo, se formos pensarmos assim, questão de idade. E ele ficou esse tempo ali. E essa mulher, insatisfeita com as vezes que ela ouvia da boca de José a palavra não, eu não posso. E todas as vezes que ele resistia, ainda mais aquela mulher sentia atração por ele. Até que chega um dia que ela já não se controlava mais e ela chega ao ponto de fazer loucura.
Sabe quando acontece alguma coisa na sua vida, ou quando alguém te conta uma história e a pessoa fala assim, eu não sei o que aconteceu. Eu não tinha controle sobre mim. Isso acontece de verdade. Quando os nossos olhos perdem o foco e nós esquecemos aquele que nos domina, existe uma força maior que opera e predomina sobre as nossas vidas com a nossa legalidade, porque o olho quem desviou foi ela. E aí Satanás começa a atuar e você realmente perde o controle de toda a situação. Quando você não se volta de imediato para o seu alvo. Nós precisamos ter muita atenção, porque o pecado ele é algo que chega atrativo. Satanás não chega igual em desenho aí, com chifre e rabo de aparência feia, não, viu? E tem muitas vezes aí crentes sendo arrastados por coisas que agradam os olhos. E então ela agarra aquele menino. E eu acredito que aquele menino deve ter entrado em desespero. E ele foge. E na hora dele correr ali, correndo, uma parte da veste dele se rasga. E fica ali na mão da esposa de Potifar. Nós temos que vigiar em tempo e fora de tempo. Porque um vacilo daquele menino manteve nas mãos da sua inimiga uma prova contra ele. Ele estava por ali, eu acredito, fazendo os afazeres dele. Se descuidou, não percebeu aquela mulher chegando, ela agarra ele. Até então ele não tinha culpa de nada. Ele só estava distraído. É na hora da distração que muitas vezes o inimigo te faz alvo. E é nesses momentos que ele consegue levantar provas contra você. A prova ficou ali na mão daquela mulher. E ela começa a gritar. E aquele menino sai louco, desesperado para fugir. Porque muitas vezes, quando nós não temos saída, nós só olhamos para a circunstância, nós só enxergamos a fuga como refúgio. E ele corre. E a veste dele estava na mão daquela mulher e ela começa a gritar, os servos começam a chegar. E aí ela conta uma história e ela diz, olha, ele abusou de mim. E quando ele veio me agarrar, eu tentando fugir, eu consegui rasgar um pedaço da sua veste. E aquilo era a prova que ela precisava para incriminar aquele inocente menino. E todo mundo acredita naquela história. E de repente chega Potifar. E ela repete mais uma vez toda a história ao marido. E ao marido, provavelmente, ele deve ter ficado irado com todo aquele relato da esposa. Porque era um menino que ele confiava. Ele entregava tudo na mão daquele menino. Mas eu acredito que ali, movido pelo Espírito Santo, movido por uma força, que é a força do nosso Deus, ele poderia ter levado aquele menino à morte, à execução. Mas ele não faz isso. A gente vê que tem algo ali maior, porque a presença de Deus era com José. E ele manda aquele menino para a prisão. E aquele menino chega na prisão. E novamente, o dono ali, o guarda maior, majoritário, que guardava aquele lugar, ele vê algo diferente em José. E ele entrega nas mãos de José tudo que existia naquela prisão. Ele dominava sobre todos os demais presos. Ele pega o poder que ele tinha e entrega na mão de José. E José dominava ali, mais uma vez, com lealdade. Ele não fugia. Ele ali organizava os presos de maneira certa. Porque existia a presença de Deus.
E existia uma unção sobre a vida dele. E existia uma autoridade que Deus já havia entregado para ele, ainda que desde menino. Porque ele era destaque já desde a casa dele entre os irmãos. Foi o que causou a inveja dos irmãos. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Ainda que você esteja no lugar mais improvável. Você pode estar como escravo, ou até mesmo como prisioneiro. A unção e o poder de Deus que está sobre a sua vida, a autoridade que Ele te entregou, e o cargo ou título que é seu por herança, ninguém pode roubar. Aonde você passar, terão que ver aquilo que Deus tem para você, ninguém pode tirar. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. E muitas pessoas estão aí apavoradas, desesperadas, com títulos, com cargos, né, com melhores cargos na empresa, na igreja, na vida. E o que eu vejo na história de José? Aquilo que é seu, ninguém pode roubar. E ainda que você esteja no lugar mais improvável que for, terão que reconhecer a autoridade que está sobre a sua vida, pois foi Deus quem te deu. Você não precisa guerrear com seus braços. A história de José não conta nem um minuto que ele lutou, ou que ele fez questão de mostrar o que ele era. Mas em todos os lugares aonde ele passava, as autoridades que estavam naquele lugar viam que aquele menino era uma autoridade, que existia algo diferente nele. E assim será sobre a minha e sobre a sua vida. Por onde você passar, verão que você é diferente. E aquilo que Deus tem para a sua vida, terão que reconhecer. Porque não foi dado pelo homem, mas foi dado por Deus. E aquele menino ali estava na prisão. E acontece algo lá no palácio. E Faraó envia 2 de seus servos e os mantém ali presos. Porque nós não entendemos. Mas Deus tem um projeto e um plano para todas as coisas. O copeiro e o padeiro vai preso ali. Eles estão ali junto com José. E um belo dia, os 2 servos do palácio têm um sonho. E aí vocês já conhecem a história. José, ele traz a revelação dos sonhos. E acontece exatamente como ele revelou. Um desses homens, depois de 3 dias, é decretado pelo rei que ele vá para a forca e ele perde a sua vida. E o outro, depois de 3 dias, o rei manda chamá-lo de volta. E ele volta novamente a servir o rei. E José faz um pedido para aquele novo amigo. E ele diz, olha, quando tudo acontecer na sua vida, não esquece de mim, não. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu e você não precisamos depositar a nossa confiança em homem nenhum. Porque a nossa confiança vem de um Deus vivo que fez os céus e a terra. Porque às vezes o amigo, na hora da tribulação, ele lembra logo de você mesmo. Me ajuda, ora comigo. Esteja aqui do meu lado, segura minha mão, não estou conseguindo. E aí de repente a luta passa. E aquele amigo, não por maldade, mas às vezes por alegria ali, eufórico, está animado com a situação. Graças a Deus, passei dessa prova. Não quero saber de prova mais. Mas de repente você ainda está na prova. De repente você guardou a sua luta para socorrer aquele amigo. E quando você viu algo diferente acontecer na vida dele, você falou, olha, esquece da minha causa não, a minha ainda está correndo aí, me ajuda. E esse amigo se esquece de você. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Aquele mordomo ali, o copeiro, ele fica tão emocionado de retornar novamente ao palácio, de poder novamente servir o rei, que ele se esquece do amigo na prisão. E ele vai viver a vida dele. E tudo volta a correr normalmente. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E esse tempo não sou eu e nem você quem determina. Quem determina é aquele que controla o tempo. É aquele que ordena e até o mar tem que obedecer.
é o Deus de Israel. Ele sabe exatamente o tempo certo da sua vitória. E passam ali, não só 2 horas, 2 dias, 2 semanas, 2 meses, mas 2 anos e nada acontece na vida de José. Até que depois de 2 anos passados, Faraó tem um sonho. Na verdade, 2 sonhos. E Faraó começa a chamar todos os magos e sábios da época, porque aquele sonho atormenta o coração dele, e ele queria que alguém interpretasse aquele sonho. E ninguém consegue interpretar. E de repente, o copeiro lembra do amigo esquecido lá da prisão. E ele chama Faraó e diz: tem alguém que pode interpretar o seu sonho. Ele está lá na prisão. Ele interpretou o meu e interpretou o do padeiro. E aconteceu exatamente como ele disse. 3 dias após o padeiro foi enforcado. E 3 dias após eu retornei a servir novamente à sua mesa. E então, Faraó mais que depressa fala: tragam ele. Eu preciso conhecê-lo. E eles vão lá e buscam José, preparam ele, porque depois de um tempo ali preso, né, gente, eu imagino como que estava a barba, o cabelo, o cheiro, a roupa. Ele não estava adequado para se apresentar a Faraó. E eles preparam ele todo, e ele chega e ele interpreta o sonho de Faraó. E ele dá a Faraó um direcionamento. Ele fala: olha, na verdade os 2 sonhos é uma interpretação. Vai acontecer 7 anos de muita fartura. E logo depois vai existir uma grande seca e uma grande fome na terra. E Faraó se desespera e fala: e agora, o que eu faço? Ele fala: olha, eu tenho uma sugestão. Levanta um homem de sua confiança. Esse homem vai guardar uma porção durante os 7 anos de fartura. E tudo aquilo que ele guardar vai servir para alimentar nos 7 anos de escassez. E aí Faraó olha, pensa: quem que eu vou levantar? E aí ele se depara com aquele homem. E ele diz para José. E ele pergunta ali naquele lugar: existe alguém mais capacitado do que ele para fazer esse serviço? E ele decide levantar José ali para fazer aquilo que ele mesmo havia sugerido. E José faz exatamente como ele sugeriu, segundo as ordens ali de Faraó. E como eu disse, tudo aquilo que ele colocava a mão ia bem, crescia, evoluía. E Faraó começa a observar o trabalho daquele menino. E Faraó então chama ele e fala com ele: a partir de agora, será a sua voz, a maior voz. Você vai ter o maior poder. Tudo aquilo que você ordenar, todos terão que obedecer. A sua voz só estará abaixo do meu trono. Aquilo que você falar é lei. Só se eu falar algo acima, é que aí terão que me respeitar. E Deus, sendo Deus das causas impossíveis, estando ali com José, Faraó então coloca ele dentro de um carro, e ele sai no carro da frente, e apresenta José a todo o Egito. E ele declara que aquele menino, a partir daquele momento, era a maior autoridade abaixo dele sobre todo o Egito. E que todos deveriam obedecê-lo. Ele estava num ambiente improvável. Numa terra que não era dele. Aonde ele não tinha nenhum reconhecimento. Aonde ninguém sabia quem era aquele menino. Que na verdade chegou naquele lugar como escravo. Se tornou prisioneiro. Aos olhos humanos, ele não tinha nada para se destacar. Porém, Deus estava com ele.
E em todo o tempo, Deus cuidava daquele menino. E aí Faraó levanta aquele homem. E eu acredito que Faraó pensou, ele vai mandar aqui em tudo. A única autoridade maior do que ele sou eu, mas eu preciso dar a ele um cargo. E não existia, naquela época, até aquele momento, o cargo de governador. Então, Faraó cria aquele cargo e institui José governador de todo o Egito. Porque Deus, Ele faz o impossível e Ele promove bênçãos. Faz nascer o inexistente para abençoar um servo fiel. Gênesis 41, 43. E fê-lo subir ao segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Existem algumas versões que vai usar a palavra governador de todo o Egito. E aquele homem começou ali a governar. Porque na causa impossível, porque diante da luta e do problema, Deus também tem bênçãos para derramar. Deus, Ele não se limita a ocasião, a espaço, a lugar. Ele não se limita a tempo. Ele não se limita a episódio ou a circunstâncias. Ele é um Deus abençoador. E a bênção que Ele tem para derramar sobre a sua vida correrá atrás de você e te alcançará onde você estiver. Porque assim faz o nosso Deus. E o servo fiel não precisa viver correndo atrás de bênçãos, porque a Bíblia declara que a bênção corre atrás do servo. E ainda que você esteja numa masmorra, ou numa prisão, em um cativeiro, a bênção do Senhor te alcançará, e Ele te colocará no lugar que é seu de destaque. E te honrará. E você não precisa se limitar a espaço e a lugares. Aonde você estiver, entenda a autoridade que você carrega sobre a sua vida. E ainda que você esteja numa prisão, se levante como a autoridade que Deus te deu. E declare que o nome de Jesus é poderoso. Porque é esse nome que vai te tirar da situação improvável. Deus, Ele não te abandona, nem diante da situação mais difícil, porque na dificuldade, Deus é seu amigo fiel. Lá em Gênesis 39, 21, diz assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Deus era com José em todo o tempo. Ele cuidava daquele menino. E ali na prisão, o amigo de José se esqueceu do pedido dele. Porém, Deus não se esqueceu da promessa. Porque um amigo pode esquecer de um pedido. Mas a promessa do Senhor na sua vida, ela tem a hora e o tempo certo para se cumprir. E não existe circunstâncias que possa impedir que a promessa de Deus se cumpra. Deus, Ele não adia bênção. Ele promove o impossível para te abençoar. Ele promove situações que você não consegue entender. Muitas vezes Ele te leva a lugares improváveis e a lugares que você nunca sonhou estar. Muitas vezes Ele faz percorrer lágrimas do seu rosto. É o período que Ele está te preparando para receber a promessa. Porque o que Deus tem para você é grande. E Ele vai passar com você por todo o caminho. E Ele vai te sustentar. Mas Ele vai te tornar e vai moldar o seu caráter conforme a vontade dEle. Até que você esteja no ponto perfeito para receber a promessa.
Durante o percurso, Deus é contigo. Ele permanece contigo. E Ele tem as estratégias dele para que a bênção alcance a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. E eu não posso deixar de falar isso, que se tornou até um bordão. Mas é verdade. Está chegando o final do ano. E muitas vezes no final do ano é um tempo de esperança para alguns. Mas para outros é um tempo de desespero. Porque ainda não viram o cumprimento da promessa. Aquilo que Deus prometeu para você em 2023 vai se cumprir, ainda que falte um segundo para a virada do ano. Ele é um Deus de promessa. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é contigo por onde quer que você andar. E se não acontecer nesse ano, não desista. É porque esse não era o ano do cumprimento. Então, entrará aí um novo ano, aonde Deus tem muitas coisas para a sua vida. Deus tem uma nova história. Para escrever na vida de muitos que estão aqui. E Deus tem uma nova história para escrever na vida de familiares que não estão aqui neste momento, porque a sua família faz parte da promessa. Oh Deus, Pai amado, Pai querido, Deus poderoso. Deus, eu entrego aqui a vida de cada um dos meus irmãos, a vida de cada uma das minhas irmãs. Deus, eu coloco toda a família, toda a parentela, todos os projetos, os planos, os sonhos. Sonhos, ó Deus, que para muitos aqui é impossível, é improvável. Deus, o Senhor me fala de sonhos que foram enterrados. O Senhor é o Deus da promessa, da restituição, da restauração. E o Senhor é Deus que ressuscita sonhos. Ó Pai, faz brotar de novo no coração dessa pessoa que desistiu diante da luta. Ó Deus, faz avivar de novo no coração dessa mãe que luta pelo filho. Ó Deus, em nome de Jesus, vai trazendo avivamento para o seu povo. Vai trazendo de novo a esperança. Ó Deus, aquele casamento que para muitos está falido, mas a aliança foi feita pelo Senhor, e a aliança que o Senhor faz, ninguém pode quebrar. Restaura casamentos, restaura famílias, restaura vidas aqui, ó Pai, porque tem pessoas que já não estão mais vivendo, estão apenas sobrevivendo, caminham, ó Pai, muitas vezes sem força, mas o dono da promessa é o Senhor. Ó Deus, aviva pessoas aqui nessa noite. Os seus filhos estão debaixo de promessa, e aonde eles colocarem a planta dos seus pés, este lugar terão por herança. Aonde tocarem as suas mãos, este lugar prosperará. A unção do Senhor está sobre muitas vidas. A guerra não está perdida, porque o dono da vitória está contigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.